Olá pessoal, nossa aula 8 eu vou apresentar para vocês um conjunto de funções que são as funções que nós vamos trabalhar ao longo desse semestre, né, dentro do curso de cálculo. Então é mais para que vocês tenham um primeiro contato com estas funções. Como eu já disse para vocês, daqui para frente, como vocês escolheram um curso de engenharia, vocês praticamente vão trabalhar estudando funções. Esse é o trabalho praticamente de vocês ao longo da vida, né? Vocês vão ter problemas e vão traduzir esses problemas em funções e analisar funções, estudar funções. Agora, o que faremos hoje então é um primeiro contato sobre quais tipos de funções nós podemos trabalhar. Então, nesse curso, nós trabalharemos com essas funções que a gente vê hoje. Quais são elas? Bom, nossa primeira função é as funções polinomiais. Então, funções polinomiais são as mais simples de se entender e as que a gente mais vai utilizar, porque são muito boas de se trabalhar, vocês vão ver depois que são ótimas para se trabalhar, e podem resolver muitos problemas, as funções polinomiais. E como são essas funções? Ora, as funções polinomiais são aquelas que têm a forma de um polinômio, né? Ó, um coeficiente, a nx na n, a n menos 1, x na n menos 1 e vai, né? Tem a cara de um polinômio. Então essas são as funções polinomiais. Onde esses caras aqui, esses a's aqui, a n, n menos 1, n menos 2 e até 1 a 0, são números reais quaisquer. Você vai para cada número real, você tem um polinômio, tem uma função polinomial. Elas são muito boas, tem como domínio todos os reais, quer dizer, uma função polinomial tem a cara dela, é um polinômio, tem como domínio todos os reais, qualquer valor real que você jogar aqui vai obter um valor real aqui, portanto ela tem domínio de todos os reais. E a imagem de uma função polinomial também é uma imagem mais ou menos características, dependendo aqui do índice n aqui, né? Se você tiver um índice par, a sua função vai nas pontas fazer isso aqui, né? Ela vai ter um conjunto de voltas aqui, a gente não sabe quantas aqui assim, e nas pontas está ou para cima ou para baixo, faz as voltas aqui e tá, dependendo desse coeficiente a n aqui, ela tá para cima nessas pontas ou tá para baixo, né? Conforme seja positivo ou negativo. E esse número de voltas que ela faz aqui depende do índice n aqui, ó, né? Mais ou menos assim, por alto, é uma ideia da imagem da função. Portanto, ela deve estar limitada aqui, mais infinito, ou limitada aqui assim, menos infinito. Sendo o coeficiente, o expoente, par. Se o expoente for ímpar, é mais simples, né? Se o expoente for ímpar, é uma função que faz mais ou menos isso aqui, ou tem algumas voltas aqui e faz de baixo para cima ou de cima para baixo, né? Então, ela tem como imagem todos os reais, né? Então, os polinômios a gente já estudou bastante, vamos continuar estudando, mas eles são mais ou menos tranquilos de se estudar, tá? Gráficos de funções polinomiais, a gente vai ver depois vários gráficos de parábolas, retas, cúbicas e por aí vai, tá? Enfim, então essas funções são as polinomiais. Vamos para a próxima. As próximas funções que nós vamos ver são as funções racionais. Funções racionais, da ideia de números racionais, funções racionais, são funções do tipo divisão, né? E onde esse cara aqui de cima é polinômio e esse cara aqui de baixo também é um polinômio, né? Então, uma função racional é uma função divisão de dois polinômios. Por exemplo, 1 sobre x é uma função racional, né? Porque é o polinômio constante 1 e o polinômio identidade x, tá? Enfim, veremos muitos casos como esse aqui, para estudar funções racionais. Essas funções, vocês notem que aqui tem uma das restrições. Vocês lembram que eu falei para vocês que em termos de domínio de funções, a gente tem que analisar 3 restrições, que eram não ter inverso de zero, não ter raiz de coisas negativas, raiz de índice par, e não ter logaritmo de coisas zero negativa, né? Então,
essa função tem uma restrição bem característica, né? Esse cara aqui embaixo, ó, esse cara aqui, não pode ser zero. Então, o denominador não pode ser zero, quer dizer, o que for raiz desse polinômio aqui de baixo, você tem que retirar do domínio da função. Então, o domínio da função são todos os caras, todos os reais, menos as raízes desse polinômio aqui de baixo. E a imagem, bom, a imagem pode ter muitas possibilidades. À medida que a gente for trabalhando, a gente vai vendo algumas imagens para uma função racional, tá? E os gráficos também. Funções exponenciais. Então, a função exponencial... O que é uma função exponencial? Uma função exponencial é uma função da forma f de x igual a na x, sim? Onde esse a ele é um número maior que zero. Notem que se for zero, obviamente, é constante, então não serve. Ele é maior que zero. E ele é diferente de 1, porque se for 1 também é uma constante 1. Então é um a maior que zero diferente de 1. E essa função também ela é muito importante. Ela também tem como domínio todos os reais. Qualquer valor que você jogar aqui, você consegue calcular essa potência, né? São todos reais. A imagem é aberto em zero mais infinito, é isso aqui, ó, zero mais infinito, porque é uma função que tem esse valor aqui é positivo, não tem como isso ser negativo, né, gente? Se a base é maior que zero, não tem como ser positivo. Se ela estiver próxima de zero, você vai ter, quando ela for o x for muito pequeno negativo, você vai ter alguma coisa assim, ó. Tá aqui o gráfico da função para ilustrar, ó. Vamos pegar aqui, ó. À medida que você vai para menos infinito, essa função se aproxima muito do zero aqui. E à medida que você cresce muito, essa função cresce muito. A imagem vai de zero aberto até mais infinito. E aqui eu tenho algumas funções exponenciais. Olha aqui, 10 na x, 3 na x, 2 na x. Se o x for maior do que 1, desculpa, se o a for maior do que 1, você cai nessa parte aqui, ó. É uma função crescente. Se o a for menor do que 1, ou seja, 1/10, 1/3, isso aqui é assim, gente, na verdade, é 1/10, tem um parênteses aqui na x. Então, essas funções 1/10 na x, 1/3 na x, meio na x, a menor que 1, ela está decrescendo aqui, ó, também se aproximando de zero. A imagem vai de zero a mais infinito, tá certo? Então, está aqui os gráficos, a sua imagem, o seu domínio são todos reais. Funções que estão muito ligadas às funções exponenciais são as funções logarítmicas, tá? As funções logarítmicas. Então, essas funções logarítmicas têm a cara f de x igual a log numa certa base a de x. Sempre lembrando, gente, que ó, y é igual a log na base a de x, se e somente se a na y igual a x, tá? Então, uma coisa inversa da outra. Depois eu vou trabalhar melhor isso, vocês vão ver melhor porque essas coisas acontecem assim, mas essa é a relação, ou seja, você avalia a função logarítmica pensando na função exponencial, que a gente acabou de ver ali, tá bom? Essa base a também é maior que zero, diferente de 1, e as funções logarítmicas têm como domínio todos os reais positivos, ou seja, os caras, o intervalo aberto em zero mais infinito, é o domínio da função. E a sua imagem são todos os reais. Está aqui os gráficos, ó. Isso aqui são alguns logaritmos. Logaritmo da base 2, base 3, base 9, base 1/9, base 1/3, base meio, né? Então, quando você toma as bases fracionadas, uma fração, está aqui, se ela é um inteiro, está aqui, crescente e decrescente, tá bom? Então, esse aqui são os gráficos e as funções logarítmicas. Falaremos muito sobre elas, inclusive sobre suas propriedades, que de momento não vai vir ao caso, a gente está só conhecendo as funções que a gente vai trabalhar. Depois das logarítmicas, a gente vai para as trigonométricas. Funções trigonométricas são as funções obtidas a partir do ciclo trigonométrico ou das relações do triângulo retângulo, né? Triângulo retângulo, tem um ângulo alfa aqui, e aqui você tem um conjunto de relações trigonométricas, e essas relações te permitem deduzir as funções trigonométricas.
Por exemplo, a função seno de x. A função seno de x ela é obtida tomando um raio aqui e projetando ele na vertical. Essa altura aqui é o seno de x, ó. Seno de x. Aqui está o gráfico, é uma senoide. Nota que ela começa em 0, ó, a senoide, tá? Então, o domínio dessa função é em radianos, todos os reais. Notem que já está em radianos aqui, são todos os reais. E a imagem, olha, vocês podem ver aqui, ó, vai de menos 1 até 1. Tá? Isso aqui, ó, é a imagem de uma função trigonométrica seno. Tá? O gráfico dessa função é esse gráfico, essa senoide aqui. Só que isso se repete, né, gente? Continua infinitamente para os dois lados. Tá? Então, a senoide. Então, essa é a função seno. A função cosseno é outra importante função trigonométrica. Função cosseno. Ela tem essa cara aqui, essa é a regra. Ela é obtida você tomando a projeção do raio sobre a horizontal aqui, ó. Esse tamanho é a função cosseno. Também vem das relações trigonométricas do círculo e do triângulo retângulo, né? E essa projeção aqui é a nossa função cosseno. O seu domínio são todos reais, sempre em radianos aqui, todos reais. A sua imagem também varia do 1 até o menos 1. Ó. Notem aqui que o gráfico é de 1 a menos 1. Portanto, a sua imagem vai de menos 1 a 1. E o gráfico dessa função é esse gráfico que está aqui. Novamente, ele se repete infinitamente para os dois lados. Então, essa função, a gente diz que ela é periódica, né? Domínio todos os reais, periódica de período 2π. Tá? Vamos falar disso também com mais detalhes depois. Finalmente, a função tangente é uma função muito importante, a função tangente. Vamos tratar muito disso aqui brevemente, tá? Então, a função tangente. A função tangente tem um comportamento é obtido de uma forma um pouquinho diferente, né? Ela é o prolongamento do raio quando bate na reta tangente. Essa medida aqui vale a tangente do arco, tá? E o seu domínio. Notem que como é o prolongamento, eu não vou ter prolongamento cortando essa reta quando ela for paralela. E onde é que ela é paralela? Em π meios e em 3π meios e todas as voltas correspondentes. Portanto, o domínio dessa função são todos reais menos kπ mais π meios. Quer dizer, pega aqui, que é paralelo, né? Essa reta aqui, paralelo. E fica dando voltas, vem para cá, vai andando de π em π. Então, esses caras você tem que retirar. Por quê, gente? Bom, porque uma das identidades que a gente vai ver no futuro é que f de x igual a tangente de x é também igual ao seno de x sobre cosseno de x. Então, tem uma restrição, que é quando esse cara aqui embaixo, esse aqui, for zero. Então, onde é que esse aqui é zero? Ele é zero em π meios e todos os seus outros somados π aqui, né? Então, ele vai dar zero. Então, por essa razão, como tem esse denominador aqui, cosseno de x, o domínio da função tangente são todos reais menos os caras com essa forma aqui, tá? A imagem é evidente aqui, ó, a imagem são todos reais, né? Todos reais aqui. Nós ainda vamos ver, em relação à trigonometria, as outras funções. Eu não vou botar aqui agora, mas vocês já podem ir se acostumando também com as funções cotangente de x, secante de x e cossecante de x. Essas funções, elas são obtidas a partir de seno e cosseno. Existe uma relação, existem identidades trigonométricas dessas funções, seno e cosseno, que resultam nessas. E vamos ver também as suas inversas, a função arco-cosseno, arco-seno, arco-tangente, arco-secante, arco-secante e arco-cotangente, que são as inversas dessas funções aqui. Mas na frente falaremos disso, né? E vamos ver também, eventualmente, trabalharemos nesse curso com as suas funções inversas, né? As inversas trigonométricas. E um outro tipo de função parecida com as trigonométricas que nós veremos são as seguintes: as funções hiperbólicas. As funções hiperbólicas, elas são... As funções hiperbólicas,
elas são obtidas de forma muito semelhante às trigonométricas. O que muda é que nas trigonométricas a gente obtém a partir do triângulo retângulo, da relação do triângulo retângulo e do círculo trigonométrico, que é o círculo de raio 1. Já as funções hiperbólicas, nós também obtemos essa função a partir de relações do triângulo, porém sobre a hipérbole. Essa hipérbole aqui, ó, x² menos y² igual a 1. Então, as relações que nós obtemos aqui são sobre essa hipérbole aqui, ó. Por exemplo, se você pegar um ponto da hipérbole, traça da origem até esse ponto, você tem uma abertura aqui que é a nossa variável, né, o x. E aí, para essa variável x aqui, você vai ter o cosseno hiperbólico como essa projeção na horizontal e o seno hiperbólico começa a projeção na vertical aqui, ó. O seno hiperbólico, essa medida aqui e essa medida aqui. E dessa forma você consegue ter todas essas relações de seno hiperbólico e cosseno hiperbólico. A tangente hiperbólica também se obtém por essa reta tangente aqui, ó, essa medida aqui é a tangente hiperbólica. Então você tem a cosseno hiperbólico, seno hiperbólico, tangente hiperbólica. Existem boas definições que facilitam trabalhar com essas funções, a gente vai ver lá na frente. Mas, assim, de imediato a gente consegue já ter uma ideia das funções hiperbólicas que eventualmente no futuro a gente vai ver. E embora eu não tenha falado nada aqui, você ainda tem a secante hiperbólica, cossecante hiperbólica, cotangente hiperbólica, né? Da mesma maneira que você tem para as trigonométricas, você tem para as hiperbólicas, bem como as suas inversas, né? Que a gente vai trabalhar muito menos, talvez não trabalhe aqui com essas funções, mas é bom saber que elas existem. Já a nossa próxima função é a função as potências de x, né? Existe uma razão bem particular para a gente estar com essa função aqui. As potências de x quer dizer, é uma função da forma f de x igual a x na r. Com esse r, um número real, né? R pertencente aos reais. Agora, claro, dependendo do r, a gente vai tratar essa função de uma forma. Isso, dependendo do r, pode ser complicado ou mais simples. Então, a gente vai deixar os casos em que r é irracional para um estudo posterior. Os casos em que r é inteiro, nós já sabemos, isso aqui é um polinômio, né? X na 1, x na 2, x na 3. E se for alguma coisa do tipo r igual a a sobre b, também a gente pode tirar esse a e acabar ficando com alguma coisa do tipo 1 sobre b vezes a, né? Portanto, a gente vai, na verdade, estar preocupado com as funções da forma, quando r é da forma 1 sobre a com a diferente de 0 e inteiro positivo. Tá? Então, isso é o que a gente vai estar realmente interessado em estudar. Tá bom? Então, por quê? Porque nesse caso, funções desse tipo recai, na verdade, nas raízes, né? Raiz a de x, né? Ou x elevado a 1 sobre a. Como é o caso que eu tenho aqui, ó. Então, essa função, por quê? Porque essa função nos traz outra restrição para funções, do domínio de funções. Por exemplo, essa função aqui, a gente já sabe que o domínio dela, sendo a par, é x maior ou igual a 0, né? Sendo a ímpar, são todos reais. E também a sua imagem também vai depender de a ser par ou ímpar, né? Vai ser maior que 0 ou todos os reais, aí dependendo, né? E os gráficos são vários gráficos de raízes. Depois a gente vai fazer vários gráficos aqui para ilustrar. Por exemplo, f de x igual a raiz quadrada de x. A gente sabe que o gráfico, essa função tem domínio todos os reais positivo. E o gráfico dessa função é algo assim, né? Isso aqui é a raiz de x, né? Então, pega aqui e vai. Domínio todos os reais positivo, imagem os reais positivo, né? E o gráfico é isso que eu coloquei aqui. Enfim, a gente vai ver vários desses gráficos, as funções da forma raiz, né? Agora, como nossa última função, a gente vai ver aqui a função valor absoluto. Essa função ela é extremamente importante, né? A gente já falou dela aqui no curso, lá no começo das primeiras aulas. Falamos da função distância, né? Distância de x até um ponto A, né? Como sendo o módulo de x menos a, né? Vimos isso.
Então, na verdade, eu já estava usando a função módulo, função valor absoluto, mas agora a gente vai definir essa função. Então, quem é essa função? Ora, a função valor absoluto se define assim. F de x igual a raiz de x quadrado. Notem que tem uma definição aqui diferente, que vocês não estão acostumados. Raiz de x quadrado. Toda vez que você cair numa situação dessa, isso vira módulo de x. E o que é o módulo de x? O módulo sempre vai entregar uma coisa positiva. Então, se esse cara aqui dentro for maior que zero, ó, se ele for maior que zero, o módulo dele é ele mesmo, porque ele já é maior que zero. Agora, se o cara aqui dentro for negativo, menor que zero, então o módulo dele é menos o cara aqui de dentro, porque ele é negativo, é menor que zero. Tu bota esse menos na frente, ele é negativo, ele fica positivo e o módulo está entregando uma coisa positiva, tá certo? Então, essa é a função valor absoluto, tem como domínio todos os reais, porque são dois polinômios aqui, digamos assim, né, na verdade. Então, tem como domínio todos os reais. A sua imagem é 0 mais infinito. Notem que f de 0 é raiz de 0, que é módulo de 0, que é igual a 0, né? Na parte de cima aqui, ó, cai aqui. Portanto, essa função tem como domínio todos os reais e como imagem 0 mais infinito, né? O gráfico dessa função é isso aqui, ó. É essa reta e essa reta. É um Vzinho aqui, né? Esse é o gráfico da função valor absoluto módulo de x. De posse dessas funções, que são todas que a gente vai ver nesse curso, estão aqui, a gente já tem uma ideia razoável do que nós vamos fazer. Então, a gente vai estudar essas funções. Todas elas. Vamos misturando e trabalhando e vamos estudando essas funções. Valor absoluto, polinômio, raiz, as trigonométricas, as hiperbólicas. Às vezes, eu sei que muita gente fica preocupada, acalmem-se, as hiperbólicas vão aparecer raramente. E quando a gente for trabalhar com elas, a gente não vai trabalhar com elas dessa forma, vai trabalhar com ela com uma outra definição que a gente tem, e, enfim. Não há uma razão para um grande desespero, porque eu sei que muitos nunca ouviram falar dessas funções hiperbólicas. Não se preocupem, tá? Não é algo impossível, a gente vai conseguir trabalhar com elas, tá bem? Então, na nossa próxima aula, nós vamos falar de como trabalhar essas funções ou obter outras funções a partir destas outras, que eu digo assim, são funções também enquadradas nessas que a gente tem aqui. A gente só vai ver função dessas que a gente viu aqui. Só que a gente vai poder... a função ela se apresenta de uma forma mais completa, diferente, né? Na próxima aula eu vou tratar mais desse tema com vocês, aí vocês vão ter uma ideia melhor. A gente vai falar das operações sobre os gráficos de funções, então a gente vai obter funções transladando, ampliando, rotacionando gráficos de funções, tá? Então isso fica para a próxima aula, eu vou fazer exemplos já aplicando mais um conceito que são as operações elementares sobre os gráficos das funções, tá bom? Então na próxima aula a gente continua, essa aula era mais para vocês terem esse primeiro contato aí com as funções que a gente vai trabalhar ao longo do curso. Valeu, gente, até a próxima.